Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje para gravar com vocês, hoje é dia 20 de dezembro de 2018, para gravar a atualização de algumas leis. Nesse primeiro vídeo, nós vamos tratar de uma atualização que foi feita na Lei Maria da Penha e também no Código Penal, por meio da Lei número 13.772 de 2018. Essa lei ela é de 19 de dezembro e foi publicada no Diário Oficial, agora, hoje, no dia 20 de dezembro de 2018, ou seja, no apagar das luzes aí do ano. Essa lei ela vem junto com outras leis recentes tratar da proteção da imagem, da intimidade, no que tange à imagem das pessoas em atividade sexual. Portanto, uma lei que faz parte de um conjunto que visa realizar essa proteção da imagem em atividade sexual. Vocês sabem que, até bem pouco tempo, a nossa legislação penal protegia apenas a atividade sexual ou a imagem na atividade sexual quando envolvesse crianças ou adolescentes, ou seja, menores de 18 anos. Quando envolvesse maiores de 18 anos, não havia nenhuma proteção jurídica à imagem do adulto maior de 18 anos em atividade sexual ou em nudez e etc. O legislador decidiu incriminar condutas relacionadas a isso. Em primeiro lugar, como vocês já sabem, o legislador criou o artigo 218-C do Código Penal, agora, né, no mês de outubro de 2018. Então, no mês de outubro de 2018, o legislador veio aqui e criou esse dispositivo. Ele foi lá e disse, olha, é crime divulgar, oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meios de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável, que faça apologia ou induza a prática ou sem consentimento da vítima cena de sexo ou nudez, ou seja, essa última parte aqui, ó, ou sem consentimento da vítima cena de sexo, nudez ou pornografia, incriminou a divulgação. Ou seja, incriminou essas condutas aqui, oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar, sem consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Pena de reclusão de 1 a 5 anos. Então o legislador criou um crime, agora, recentemente, por meio da Lei 13.718, envolvendo a divulgação, a oferta, a troca, a disponibilização dessas imagens de nudez, de sexo ou pornografia envolvendo adultos, porque se forem menores já tem os crimes do ECA, envolvendo adultos em atividade sexual explícita. Então foi uma criação, uma inovação trazida pelo legislador. O legislador trouxe isso há algum tempo, ele criou esse dispositivo há algum tempo. Então nós temos aí uma novidade trazida pelo legislador, bacana, que veio para proteger a todos nós, adultos, em atividade sexual. Agora, a Lei 13.772, de 19 de dezembro, ou seja, uma lei que é de ontem, nesse mesmo sentido, veio, em primeiro lugar, fazer uma alteração na Lei Maria da Penha. Vocês sabem que violência doméstica não é só violência física. A Lei Maria da Penha, ela trata da violência doméstica de forma ampla, ela trata da proteção da integridade física, mas ela também trata da proteção da vida, da saúde, trata da proteção da violência contra a violência psicológica, da proteção contra a violência patrimonial, contra a violência moral, ou seja, a Lei Maria da Penha não é uma lei de violência doméstica. Ela protege a mulher de forma muito mais ampla, ela protege a mulher sob vários aspectos, em vários contextos. A proteção não é exclusivamente da violência física, como muita gente acredita que é. Então o legislador foi lá no artigo 7º da Lei Maria da Penha e fez essa alteração que você está vendo aí. Ele, no inciso 2, que trata da violência psicológica, que, portanto,
protege a mulher da violência no aspecto psicológico, no aspecto moral. O legislador introduziu a proteção, com essa frase aqui, contra a violação da sua intimidade. Ou seja, o legislador agora protege a mulher não só na violência psicológica, no que diz respeito a qualquer tipo de dano emocional, de perturbação da autoestima e etc., como ele incluiu expressamente, que isso engloba a proteção da mulher no que tange à violação da sua intimidade. Ou seja, a sua imagem sexual, o seu corpo, a imagem do seu corpo, qualquer registro audiovisual que envolva essa mulher em atividade sexual ou pornografia e etc. Ou seja, o legislador, de forma expressa, fez constar que qualquer tipo de violação da intimidade de uma mulher é hipótese de violência doméstica. Então essa é a primeira alteração feita pela lei. Uma alteração, aqui entre nós, que representa pouquíssima influência prática, mas traz aquele simbolismo de que o homem, principalmente o homem, mas não só o homem, não pode dispor da imagem da mulher, da namorada, da mulher quando casado e etc. Uma proteção expressa, deixando claro para todos que a intimidade, no que tange à imagem, à dignidade, está protegida pela Lei Maria da Penha como sendo um dos objetos de uma eventual violência doméstica. O segundo aspecto trazido por essa lei foi a inclusão no Código Penal de um novo crime. Eu havia comentado, antes de analisar o crime, eu havia comentado com os meus alunos, quando da outra lei, que o legislador havia esquecido de incriminar, ou talvez não tivesse incriminado de propósito, a gente nunca sabe a vontade do legislador, mas que o legislador havia esquecido de incriminar a eventual elaboração do material. Ou seja, aquele crime que nós analisamos aqui, o legislador ele incrimina a divulgação, o oferecimento, a comercialização, mas ele não incrimina ali a elaboração das imagens. Quem fotografa, quem filma, se fizer isso clandestinamente, não praticava crime. Não praticava antes e continuou sem praticar com a entrada em vigor daquele crime do artigo 218C, que eu comecei aqui na introdução da aula analisando com vocês. Agora o legislador fez isso. O legislador, por meio desse artigo 216b, ele veio criar um crime para o registro não autorizado de intimidade sexual. E vejam, né, embora a primeira mudança trazida pela lei que a gente acabou de analisar tenha a ver com proteção da mulher, aqui não, aqui é para qualquer pessoa. Proteção da intimidade sexual. Então, o artigo 216b do Código Penal dispõe assim: produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes. Pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. E no parágrafo único, ele diz que nas mesmas penas incorre quem realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. Então vamos lá. Primeiro, o bem jurídico tutelado é a imagem. A imagem, embora ele tenha criado esse crime dentro do capítulo dos crimes contra a dignidade sexual, aqui há uma proteção da imagem da pessoa, né? A intimidade dela no que tange a imagem dela em atividade sexual. Segundo, o crime é doloso, então é necessário que o agente realize essa conduta dolosamente. Terceiro, estamos diante de um tipo misto alternativo. Nós temos aí 4 condutas. Produzir, no sentido de arrumar o lugar, a iluminação e tal, ou produzir o próprio vídeo, né? Juntar partes de um vídeo, editar aquele vídeo e tal. Fotografar, que é fazer fotografias, filmar, que é fazer um filme, uma imagem em formato de filme, ou registrar por qualquer meio. Então pode ser um registro, por exemplo, de áudio, pode ser um registro, por exemplo, de slides,
pode ser um registro feito por meio de uma webcam, então pode ser qualquer tipo de registro audiovisual daquela cena sexual. Por qualquer meio. Então não importa se é uma máquina fotográfica, ou se é um telefone celular, ou se é um gravador digital, ou se é com um computador, não interessa qual foi o meio utilizado por ele. Mas ele fez o registro daquela imagem utilizando-se de qualquer meio. Cena, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso. Então, cena envolvendo nudez, basta que tenha nudez, uma pessoa tomando banho nu, uma pessoa trocando de roupa, uma pessoa provando roupa no mostrador no provador de uma loja, uma cena de nudez, ou ato sexual, e aí ato sexual pode ser o ato sexual praticado sozinha, uma pessoa se masturbando e tal, ou pode ser o ato sexual praticado por ela com alguém, que pode ser o próprio autor do crime ou qualquer outra pessoa, ou ato libidinoso, que me parece se confundir com ato sexual aqui. Não sei exatamente qual a diferença entre ato sexual e ato libidinoso, porque ato libidinoso é aquele que há o desejo de satisfazer a lascívia. Então, os atos libidinosos são desde o beijo na boca, segundo os tribunais, até carícias sexuais e etc. Eu acho que isso, no fundo, se confunde com ato sexual, a não ser que o legislador esteja entendendo, por exemplo, que apalpar as nádegas de alguém não é um ato sexual, mas é um ato libidinoso, ou seja, sexual seria sexo vaginal, sexo anal, masturbação e sexo oral. E o resto seriam atos libidinosos, como beijo na boca, carícias sexuais, passar a mão pelo corpo e etc. Pode ser que ele tenha entendido que há essa diferença. E aí ele colocou aqui ao lado essa expressão de caráter íntimo e privado, de caráter íntimo e privado. O que me parece, então, que o objetivo do legislador foi realmente tratar daquelas pessoas que estão praticando nudez ou atos sexuais ou atos libidinosos reservadamente. Me parece que o objetivo do legislador aqui foi dizer, olha, se aquela pessoa está praticando, por exemplo, sexo numa praça pública, ou num parque público, ou na praia, e isso foi filmado, isso não vai caracterizar o crime, porque não há uma violação de privacidade, não há uma violação da intimidade no sentido da privacidade. Quando ele fala de caráter íntimo e privado, é porque ele não é de caráter público. Ou seja, se uma pessoa se exibe pela internet, entra num site desses de sexo e se exibe pela internet propositalmente, a pessoa que grava aquela imagem e distribui depois não pratica crime. A pessoa que arruma uma forma, o telespectador lá, que arruma uma forma de captar aquela imagem e depois divulga, não pratica crime. Se aquela pessoa se fotografa e exibe isso numa rede social, alguém capta essa imagem e redistribui, não pratica crime. Então, a captação dessa imagem, fotografar essa imagem, printar a tela e tal, não caracteriza crime quando não é uma imagem de caráter íntimo e privado. E o legislador coloca aqui sem autorização dos participantes. Então, um elemento normativo do tipo penal, que é o consentimento do ofendido ou dos ofendidos, aparecendo como excludente de tipicidade. Então, mais uma vez, no mesmo modelo adotado no 218C, o legislador traz o consentimento do ofendido ou a ausência do consentimento do ofendido como elemento do tipo penal. E ao trazer como elemento do tipo penal, ela passa a ser uma excludente da própria tipicidade. O sujeito ativo desse crime pode ser qualquer pessoa, tenha ou não relações com a vítima. O sujeito passivo também pode ser qualquer pessoa, homem ou mulher. Então, embora o começo da lei trate da Lei Maria da Penha, uma alteração na Lei Maria da Penha, depois aquela generaliza que não há uma proteção de gênero, qualquer pessoa pode ser protegida, e cria-se, portanto, esse tipo penal novo. Então, um crime doloso, um tipo misto alternativo, que trata especificamente de cenas de nudez ou de atos sexuais ou libidinosos, e incrimina a conduta de quem registra essas imagens, de quem produz, fotografa, filma ou registra por qualquer meio. A pena do crime é interessante, uma pena de 6 meses a 1 ano, portanto o legislador considerou essa conduta como um crime de menor potencial ofensivo. Afinal de contas, aqui ainda não há uma violação direta da intimidade. Aqui ele não está divulgando a imagem. Aqui não há um prejuízo à imagem dessa pessoa publicamente. O que ele está incriminando aqui é aquele que registra a imagem. Pegou lá o telefone celular, fingiu que estava respondendo uma mensagem, fotografou a namorada pelada ali na cama sem ela saber.
sem ela autorizar. Isso é que o legislador está incriminando aqui. Então, de fato, é uma conduta de menor potencial ofensivo, né? Ou seja, ele tem uma imagem daquela pessoa nua. Isso é grave, tanto que foi incriminado, mas foi incriminado com uma pena adequada a isso. Se ele divulgar, eu mostrei a vocês, está aqui aberto, aí ele tem uma pena de 1 a 5 anos. Então, quem divulga essas imagens vai ter uma pena muito maior. Aqui não está se incriminando a divulgação. Aqui está se incriminando o que ficou faltando na outra lei, que é quem registra as imagens, quem fotografa as imagens, quem obtém de alguma forma essas imagens. Já o parágrafo único, ele diz que na mesma pena incorre quem faz montagens, adulterações, seja em fotografias, em vídeo, em áudio ou em qualquer outro tipo de registro, com o fim de incluir uma pessoa, a pessoa não estava lá, ela foi incluída por uma montagem feita, numa cena de nudez ou de ato sexual ou de caráter libidinoso. Então o legislador aqui também incriminou quem faz a montagem, né? Quem faz essa montagem. Fez uma montagem desse tipo, há aqui a incriminação. E se ele divulgar essa montagem? Na minha opinião, já tinha dito isso quando comentei da outra vez, o legislador aqui já incriminou isso, né? Quando ele fala lá em cena de sexo, nudez ou pornografia, não interessa se a cena é real ou se a cena é uma fotomontagem ou uma videomontagem. Então o legislador no 218C já incrimina quem divulga, mesmo que se tratem de montagens audiovisuais. Agora o legislador incriminou quem faz a montagem, quem produz essa montagem, e aí está incriminado aqui. O crime entra no título dos crimes contra a dignidade sexual, portanto, ele é atingido pelas regras finais daquele dispositivo, ou seja, aumentos de pena e etc., inclusive a ação penal. A ação penal desse crime, desde a mudança feita há alguns meses, passa a ser pública incondicionada em todos os crimes sexuais. Portanto, se ela é pública incondicionada, ela vai ser pública incondicionada também aqui nesse tipo penal. Ok, pessoal? Então a gente inaugura aqui a nossa sessão da comunidade. Esse vídeo vai para a comunidade. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, esse vídeo ele faz parte da comunidade Felipe Novaes de Direito Penal. Esse vídeo já está sendo postado agora, assim que gravado, dentro da comunidade, para que aqueles que são os membros da primeira turma, da turma A, da nossa comunidade Felipe Novaes, tenham acesso diretamente a ele. Ok? Obrigado pela atenção de sempre e segue aí, porque hoje, dia 20 de dezembro, tem mais 2 leis tratando também de matéria penal e processual penal, e a gente vai gravar os vídeos na sequência.